Olá, eu sou o professor Paulo Roberto Búfalo, da Escola Técnica Estadual Bento Quirino, e a nossa videoaula tratará da poluição sonora, suas fontes, intensidades e limites, bem como os impactos sobre os seres humanos. Como experiência inicial, façamos 20 segundos de silêncio absoluto. Perceberam a dificuldade de permanecermos em silêncio neste curto espaço de tempo? E os inúmeros ruídos presentes em nosso cotidiano? Tanto as dificuldades como a percepção de muitos ruídos são condições da vida moderna. E para estudarmos a vida moderna, é importante compreender como as revoluções industriais transformaram a condição de vida nas nossas cidades, nos locais onde vivemos. Foram três as chamadas revoluções industriais. A primeira, ocorrida na Inglaterra no final do século XVIII, início do século XIX, com a introdução da maquinaria, principalmente nas indústrias têxteis, em substituição às antigas oficinas artesanais. A segunda, ocorrida nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX, com a introdução por Henry Ford de métodos científicos de organização do trabalho nas suas indústrias automobilísticas, trazendo então a linha de produção. E a terceira, no final do século XX, por volta de 1970, no Japão, com a introdução da informática na organização do trabalho, da robótica, da automação, em substituição à mão de obra humana, intensificando ainda mais o trabalho. A segunda revolução industrial é conhecida também como Fordismo e a terceira como Toyotismo. Fato é que, além de intensificar as condições de trabalho no interior da fábrica, essas revoluções interferiram também no modo de vida da população. É importante perceber, então, que essas atividades acabam se intensificando. Por isso, precisamos distinguir os sons dos ruídos. Os sons são considerados todas as variações da pressão do ar sensíveis aos nossos aparelhos auditivos e são muito importantes para as atividades humanas. Já os ruídos, gerados até pelo excesso de equipamentos, são definidos como sons indesejáveis, perturbadores, irritantes, prejudiciais à nossa audição e que podem afetar todo o sistema dos seres humanos. Os ruídos estão presentes em todas as atividades humanas, nas nossas casas, no trabalho, no lazer, na escola. Ao lado, é possível perceber uma escala de atividades cotidianas das nossas vidas e a potência de volume em decibéis dos ruídos que elas geram. Por exemplo, um escritório gera cerca de 50 decibéis, uma via movimentada 70 decibéis, próximo a uma britadeira 100 decibéis, num show, num concerto de rock 110 a 120 decibéis, próximo a um avião 130 a 140 decibéis, e à medida que esses valores crescem, a exposição ao ruído podem trazer mais problemas para a saúde dos seres humanos. Embora existam limites dos níveis de ruídos, eles são subjetivos às percepções humanas.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelece na norma 10.151 as condições acústicas para a avaliação de ruídos em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade, e define procedimentos para que esse conforto seja adquirido. A poluição sonora, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, é considerada uma das que mais afetam o meio ambiente, perdendo apenas para a poluição do ar e a poluição da água. É um dos fatores mais graves, portanto, que afetam o planeta. Dada sua repercussão na saúde e no meio ambiente, é considerado um sério problema de saúde pública. Por isso, nós, estudando para que daqui a pouco estejamos no mercado de trabalho, atuando como técnicos, ou tecnólogos, ou engenheiros, precisamos pensar formas de proteção coletiva ou individual das pessoas como forma de prevenir os efeitos da poluição sonora. Para entendermos então os efeitos da poluição sonora nos seres humanos, vejamos o gráfico dos danos causados pelos ruídos apresentado aí na tela. Na linha horizontal temos as atividades cotidianas, desde a habitação urbana sossegada até uma conversa em voz baixa, chegando à operação de um avião turbohélice ou de uma motosserra, britadeiras, avião a jato, na linha horizontal. E na linha vertical, a intensidade dos ruídos em escala de decibéis. Então, o resultado desse gráfico gera uma curva comparada, então, com situações prejudiciais à saúde humana. Então, vejamos, por exemplo, o funcionamento de um automóvel gera cerca de 60 decibéis e é possível ver que nessa altura da curva o ser humano já tem uma irritação. Um avião turbohélice, por exemplo, lá na nossa linha horizontal, cruzando com a nossa curva, teremos cerca de 120 decibéis e o limite para dor em seres humanos. Já chegando na última atividade, aí, por exemplo, um avião a jato, cerca de 140 decibéis, que já se trata de um modo absolutamente prejudicial à saúde humana. Então, compreender esses efeitos é fundamental para que possamos atuar nas suas causas. Façamos então uma caracterização da questão do ruído e da poluição sonora. Primeiro é preciso saber que ela depende do nível de intensidade de ruído gerado, como nós vimos nos gráficos, do tempo de exposição do ser humano a esses ruídos e da predisposição pessoal. Essas três características conjugadas também refletem numa certa assimilação pelo ser humano daquela condição ruidosa que pode levar à degradação da sua saúde. E por isso os seus efeitos são lentos, progressivos e traiçoeiros, ou seja, eles são cumulativos e quando o ser humano percebe, já há danos consideráveis à sua saúde e à sua audição. Você então poderia me perguntar: estou sendo vítima de exposição ao ruído? E eu lhe perguntaria: você fica exposto horas a sons intensos sem usar protetor?
como boates, em trânsitos intensos. Você ouve TV ou rádio com volumes elevados, ao ponto da sua família reclamar dessa situação? Em ambiente silencioso, você ouve algo semelhante, como grilos? Você sente dificuldade de localizar fontes de som? Você dorme mal depois da exposição a ruídos intensos ou prolongados? Você tem plena audição? Você usa fone de ouvido com frequência? Se as respostas a essas questões forem favoráveis, você está sim sendo vítima de exposição intensa a ruídos. E quais os efeitos desses ruídos nos seres humanos? Perda temporária ou permanente da audição, dificuldade de compreensão da fala quando estiver dialogando com uma outra pessoa, zumbido no ouvido, insônia, irritabilidade, depressão, dificuldades de concentração quando, por exemplo, estiver fazendo uma leitura, tonturas e dores de cabeça, alterações gástricas e intestinais e até problemas de hipertensão. Por isso, essas situações muito comuns em nosso cotidiano, na nossa vida, podem ter como causa exposição a ruídos intensos ou a ruídos de baixa intensidade, porém por tempo considerável grande. E por isso é possível perguntarmos também como reduzir essa exposição. Então há medidas individuais e medidas coletivas. Volto a dizer, nós como técnicos, engenheiros, atuando nessa área, precisamos pensar também em medidas coletivas que possam aliviar os impactos da modernidade sobre a sociedade. Algumas das medidas individuais e coletivas a serem pensadas: o uso de protetores auditivos, evitar locais com muito barulho sempre que possível, reduzir volumes de carros e de fones de ouvido, evitar equipamentos ruidosos e duas medidas coletivas: ser solidário com vizinhos e colegas e, portanto, não adotar práticas que possam gerar ruído, gerar poluição sonora, e manter a distância das fontes de ruído sempre que possível, ou utilizar barreiras que reduzam os seus impactos. A legislação maior do nosso país, a Constituição Federal, ela estabelece no seu artigo 7º proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Essa ideia de condição salubre de trabalho diz respeito também à questão dos ruídos, a baixa intensidade de ruídos. Outra legislação do trabalho, embora atualmente elas estejam sendo muito atacadas pelos atuais governos, é importante salientar que a consolidação das leis do trabalho também estabelece que o trabalho não poderá ser realizado em locais prejudiciais à formação, ao desenvolvimento físico, psíquico e moral e social das pessoas, e isso diz respeito às condições também de ruídos nesses ambientes. Por isso, as legislações elas precisam ser utilizadas para a proteção do trabalhador, para melhorar a sua condição, e interferem também no nosso caso de estudo,
na redução da exposição a intensidades de ruídos. O problema é considerado tão grave que desde 1997 foi criado um Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. Então, um conjunto de entidades preocupadas com o tema resolveu, então, trabalhar na conscientização da sociedade como formas de reduzir, pensando formas de reduzir, seja a geração de ruídos, seja a proteção das pessoas, né, em relação à exposição aos ruídos. Então, nesse ano de 2016, esse Dia Internacional ocorreu no dia 27 de abril e trabalhou com o tema Ruído. A solução está na educação. Como a proposta desse Dia Internacional de Conscientização é alertar para o problema, esse dia, celebrado sempre nas últimas quartas-feiras do mês de abril, no ano de 2016, propôs que todas as organizações, entidades participantes fizessem 60 segundos de silêncio para poder identificar as condições cotidianas, né, que geram ruídos, como nós fizemos aqui no início da nossa videoaula. Então, a ideia é que todo ano, nesse Dia Internacional, sejam propostas ações desse tipo que levem as pessoas a tomarem consciência de como os ruídos estão presentes no nosso cotidiano e pensar formas de reduzi-los. Em Campinas, aqui na nossa cidade, São Paulo, também há uma lei municipal de número 14.891, que desde 2014 institui o Dia Municipal da Conscientização sobre o Ruído e que deve ocorrer junto com o Dia Internacional. Mas essa lei propõe para que as instituições, os órgãos públicos municipais também façam atividades que lembrem esse Dia Internacional de Conscientização e possa também promover a educação em torno do combate à poluição sonora. Outra iniciativa importante para que nós possamos conhecer é do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, que desenvolveu um programa chamado Programa Silêncio, que estabelece critérios nacionais para a educação e controle da poluição sonora. Vale a pena conhecer esse programa, basta acessar www.ibama.gov.br, ir lá nas áreas temáticas e buscar pelo programa Silêncio. Uma das iniciativas muito relevantes desse programa Silêncio é o chamado selo ruído para eletrodomésticos. Esse selo ruído, como vocês podem ver aí na tela, ele estabelece uma escala que vai do verde ao vermelho, uma escala numerada de 1 a 5, sendo que 1 está na coluna verde e 5 na coluna vermelha. Os equipamentos que apresentam menor número são mais silenciosos e os que apresentam maiores números aí, próximos à coluna vermelha, são menos silenciosos. E logo ao lado, essa etiqueta a ser fixada em eletrodomésticos deve também trazer o nível de potência sonora emitido por esse equipamento. Então, ao adquirir um equipamento com novas tecnologias, você deve buscar aqueles que são mais silenciosos. E esse selo ruído estabelece justamente um parâmetro para que as pessoas tenham acesso a essa informação.
Mas para nós técnicos, volto a dizer, é importante saber que existe uma escala a ser fixada em equipamentos, porque a busca por novas tecnologias, por novos métodos, por novos materiais, novos métodos que possam reduzir essa escala para equipamentos mais silenciosos, também acabam beneficiando coletivamente a sociedade. Volto a dizer, quem quiser mais informações a respeito do programa, pode buscar lá no site do www.ibama.gov.br, áreas temáticas, programa Silêncio. Para finalizar a nossa videoaula, voltando a dizer que os ruídos estão presentes no nosso cotidiano, eu trago aqui um fragmento do poema Segunda Canção de Muito Longe, que é do poeta gaúcho Mário Quintana. Vamos a ele. Havia um corredor que fazia cotovelo, um mistério encanando com outro mistério, no escuro. Mas vamos fechar os olhos e pensar numa outra coisa. Vamos ouvir o ruído cantado, o ruído arrastado das correntes no aljibe, puxando água fresca e profunda. Havia no arco do aljibe trepadeiras trêmulas. Nós nos debruçávamos à borda, gritando os nomes uns dos outros, e lá dentro as palavras ressoavam fortes, cavernosas como vozes de leões. Então esse fragmento demonstra como no cotidiano das pessoas a questão dos sons, eles são muito relevantes para as comunicações, no caso aqui, inclusive para as atividades lúdicas da infância do poeta, mas em volumes excessivos, os ruídos podem trazer sérios problemas. Por isso, essa videoaula finaliza por aqui, esperando que vocês possam ter despertado para o conhecimento da questão dos ruídos, dos seus impactos e também para a busca de tecnologias de proteção à saúde coletiva da população contra a poluição sonora. Ficamos por aqui, bons estudos e boas ideias e até a próxima aula. Muito obrigado.